consegui preparar nada, é tanta coisa assim, ó, né? Eu não consegui, não. Mas o que eu quero dizer é a afetividade. Pessoas que não só se satisfazem em oi, irmão, mas de abraçar, querer saber seu nome, de onde você é, e assim por diante. Isso me chamou a atenção, né? E que mexeu comigo, disse, olha, o Senhor comigo. Então, se traduz nele algo que tem mexido comigo, e já compartilhei com os irmãos sobre humildade. Eu preciso dos irmãos, de cada um dos irmãos. Preciso que meus pés sejam lavados, eu preciso lavar os pés. Porque eu que tem caminhado, como os irmãos compartilharam lá, nós estamos, sem dúvida alguma, na reta final. Quando situações seriam avisadas, aquilo mexeu comigo. Até falei com os irmãos, pedi o Marco para mandar um resumo, de preguiçoso, de pessoas que foram avisadas daquela a guerra lá nos Estados Unidos contra o Japão. Eu falei, gente, foram avisados. E aí eu concluí, Senhor, o Senhor está nos avisando. O Senhor está nos avisando que está voltando. E como eu estou vivendo? O que tem me cativado? Se o Senhor tem me prendido a atenção nele, não nas coisas que estão acontecendo. Porque tá dito lá que vai acontecer isso mesmo. Quando, eu não sei se foi o Marco que mencionou, Tiago, Timóteo 3, 2 Timóteo 3, aquela lista pesada lá em 2 Timóteo 4, não estou lembrando? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Foi citado lá. É uma lista, irmão, pesada. E durante um tempo na minha vida, eu achava que que essa lista era para incrédulo. Depois veio minha cabeça, incrédulo é Bíblia? Lê? Pessoa que não conhece o Senhor, lê Bíblia? Não, isso é para nós. E Paulo fala assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, cruéis, desafeiçoados, implacáveis. Segundo Timóteo 3, vou voltar aí, verso 3:3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E vai aí, atrevidos, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma. E aí foi uma chamada de atenção. Forma de piedade. Negando, entretanto, o poder. Foge também esses. Isso não dá certo. Eu estava com dois irmãos, nós estávamos não foi ler, pregando o evangelho, e fomos parar na rodoviária. Quando estávamos na rodoviária, e eu pensei, quem devo entregar? Né? Aí veio um senhor, que nós foi jovens, era jovem, coisa bonita que vocês estão fazendo, e tal, tal, tal. E ele começou a prolongar, e eu virei para o irmão que estava comigo, o Carlos. Estava o Carlos e o André. Eu falei assim, ó, você está tomando nosso tempo. Meu senhor, muito obrigado, você já creu no Senhor? Tchau. Olha o perigo. E ele estava nos prendendo mesmo. Para ele não sair e continuar distribuindo os folhetos. Me lembrei disso. Que o Senhor nos guarde disso, tendo forma de verdade. E isso no meio do povo de Deus. O que se diz? É que se diz ser cristão. Mas essas práticas está nele. Quando andando aí de Google para lá e para cá, pega essa palavra desafeiçoados e avarentos. As duas que eu sempre mexia com eles. A avareza é amor ao mamon. E desafeiçoado, eu ia um pouquinho além. Porque se a pessoa perder a afeição, essa cordialidade, né? Eu virar para assim, olha, a pessoa está ficando tão desafeiçoada que até fisicamente, você olha para alguém, você não sabe se é homem ou se é mulher. Quando eu falo isso para eles, eles assustavam.
Oh, irmãos, isso é abenço. O que é que nós estamos vendo nos nossos dias? Por isso eu aconselho, quem não ouviu, ouça, porque foram boas advertências. Para que nós nos apeguemos mesmo com mais firmeza às verdades que temos ouvido. E possamos, entre nós, irmãos, somos um grupo pequeno, verdadeiramente exercitarmos o amor uns para os outros. Nos preocuparmos com os outros. Eu sou muito grato a Deus, porque como eu fiquei assustado de ver o que aconteceu comigo, pessoalmente, o tratamento que recebi de vários irmãos, muitos pedindo, deixa eu tirar uma foto com você, olha, isso é tão importante assim, meu Deus, né? Pois não, irmão, né? E tiravam foto, irmãos de todos lados, lá do sul e tudo mais. Queridos irmãos, que o Senhor cative o nosso coração e que possamos lembrar que nós somos grandes e que o amor entre nós seja um exercício prático, de lembrarmos dos outros em oração, em visita, no bate-papo, o que for que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza. Irmãos, fique à vontade, não se preocupe se o que o Senhor falou no seu coração foi tão simples, pode parecer, mas no meio por Deus, nós vamos desfrutar dessa liberdade. Isso é o que eu quero. Posso levantar daqui, o irmão vir logo sentar. Oi, irmão. Deus nos abençoe. Irmãos, vamos abrir em Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 3. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o, mas não achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não achei. E agora, Cântico 5, versículo 3, versículo 2, perdão. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos nas gotas da noite. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta, e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Acho que a gente chegou ontem, né? E eu sempre levo um caderninho para ir anotando as coisas. E eu fiquei pensando assim, nossa, Senhor, quantas conferências passaram, tenho várias anotações. E eu peguei um caderninho que estava lá de conferência, foi a conferência de São Lourenço de 2019. Então, um pouquinho antes de Poços, aí veio a pandemia. E me chamou muita atenção, porque coisas que eu anotei naquela conferência foram coisas que a gente ouviu agora. E como o Wilson estava falando, o Senhor está realmente nos dando um ultimato de uma vida de devoção, um ultimato de buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, era o tempo do fim e as prioridades de Deus. E eu fiquei pensando, né? A nossa prioridade tem que ser o Senhor. Da gente levar essa vida aos pés do Senhor, de entender que longe dele a vida não faz sentido. Quando o irmão leu lá na conferência esses cânticos, na hora que ele leu, não sei se estava assim, a gente ficou cansado, né? A rotina é intensa, mas de repente o Espírito Santo falou comigo, né? Do contraste, tão pouco tempo aqui, né? Aquele primeiro amor ali do capítulo 3, a noiva buscando o amado, correndo pelas ruas, procurando encontrá-lo, e a gente sabe quando o Senhor cativou o nosso coração no início. Mas passou pouco tempo, o amado tocou na porta
e ela ficou com preguiça de levantar com a roupa de novo e abrir para ele. Quando ela levantou e se deu conta, você estava lá, ele já não estava lá mais. Né? Misericórdia, Senhor, que não seja assim, né, nas nossas vidas. A conferência é muito importante para mim. A gente, às vezes, assim, eu sei da dificuldade, às vezes, quer se organizar para ir. Mas sempre que for possível, irmãos, até quando não for, tentar ir, né? Como que é precioso estar ali, ouvir a palavra ali, ter aquele tempo dedicado, ter tempo de ter comunhão com os irmãos, conhecer outros, tantos lugares, ver como o Senhor está agindo na igreja dele. A gente tinha até, né, irmãos de outros países que estavam lá. E ver que o Senhor está falando uma coisa só. Prepara, noiva, porque eu estou às portas. E uma irmã estava numa reunião conosco, a reunião de mulheres, ela falou assim, que na impressão dela, ela começou a sentir um temor de falar assim, Maranata, vem Jesus. Porque ela falou, não é o Senhor que está demorando, somos nós que estamos demorando em nos aprontar para ele vir. Então, que a gente não pule para o capítulo 5, assim, no sentido que a gente volte para esse 3, que a gente busca o armado fervorosamente. O Senhor nos ama de uma forma que é difícil compreender, a gente não compreende, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção na conferência foi a visão que os irmãos passaram sobre Cristo, cabeça, e a igreja. O Senhor quis que nós fôssemos o corpo dele, né? É um privilégio tão grande a gente poder manifestar a glória do Senhor, brilhar a luz dele, ser sal nessa terra. Então, que esse seja o nosso coração. A gente sai muito fortalecido, encorado os irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir todas as ministrações, ou alguma delas que ouçam todas, né? São muito preciosas e pertinentes. E vamos nos preparar, gente, porque nós estamos querendo tanto que o Senhor Jesus volte, que não sejamos nós a ser o atraso disso. Né? Amém. Bem rapidinho, porque eu também não preparei nada, mas eu queria ver Mateus 24, 12. Como os irmãos sabem, né, já foi falar do tema da conferência, foram 3 irmãos que compartilharam, o Mário, o Jair e o Luiz Fontes. Foi tremendo e como a Andrea falou, realmente é uma bênção ter a gravação pelo Antonião, mas estar lá é assim, incomparável, né? Então, graças ao Senhor que a gente pôde ir, e é um encorajamento mesmo a quem puder, né, em outros momentos participar, é um privilégio. Então, em Mateus 24, 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Me chamou a atenção quando o irmão, foi o Luiz Fontes, na primeira mensagem, falou desse versículo, ele falou o que é essa iniquidade. Não falo errado. Que é quebra de princípios. E esse amor é o amor ágape. E ele falou que o que está esfriando é o relacionamento com Deus. É o relacionamento, é a devoção, né, ao Senhor. Me impactou. Ainda que a gente já tenha ouvido isso, né, tem outras conferências, mas como a gente precisa ser lembrado disso, porque a tendência é essa, né? O esfriar, como a irmã exemplificou em Cantares. Então, me impactou isso, e do amor relacional, que é o que está se esfriando, que pode, né, se esfriar. E como que a gente faz para isso não acontecer? Andando no Espírito, né? Ouvindo o Senhor, é o que o Senhor diz em Apocalipse. Mas vai chegar uma hora que está preparado. A gente não pode falar que a gente não sabia. O Senhor dá sinais, Ele coloca na palavra dele. Então, realmente, para mim, foi uma palavra de encorajamento. Ainda dá tempo, né, irmão? Né, que a gente possa ser diligente nisso, né, que o Senhor use de misericórdia e que a gente responda, né, tem uma responsabilidade também da nossa parte. E também algo que me chamou a atenção foi nos bastidores da conferência, né, o que eu chamo de bastidores, é porque
Em uma das reuniões, estava chovendo muito, e um irmão, um casal, nos ofereceu carona para mim, minha mãe e minha irmã. E eu fiquei impactada da maneira como o marido tratava a esposa. Eu falei, nossa, tem que ter um intensivão esse irmão. Quando tiver conferência, algum encontro de casais, isso num período curto. Foi do hotel que a gente estava até o local de reunião. Mas a maneira como ele tratava a esposa dele, eu fiquei de boca aberta. E eu fiquei calada, não falei nada. Depois eu comentei com a Raquel. Raquel, senti ela, nossa, foi demais. Então, também a gente é enriquecido nessa oportunidade, né, de estar com outros irmãos, e isso tudo é grandioso. Bom, irmãos, eu esperei, eu acho. Não sei se vai ter mais alguém para falar. E eu tenho feito certos esforços para dar oportunidade para os outros falar. Eu vou também fazer mais um esforço para não ser prolixo, né? Que algumas pessoas sabem que eu sou. Vamos abrir, irmãos, lá em João 17, 23, por favor. Livro de João, capítulo 17, versículo 23. Começar do 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejais aperfeiçoados na unidade Quando o irmão Luiz Fontes ele começou a conferência na segunda à noite, ele citou esse versículo. E em cima disso, ele trouxe algo para mim que eu já estava questionando há algumas semanas. E o meu questionamento era o seguinte: o que o Senhor viu em nós para nos amar? Porque geralmente eu sou humano, né? Não vou ser hipócrita, às vezes é comum a gente ter uma certa afeição pela pessoa por determinada coisa que ela faz, por por ela ser algo diferente, algo especial. Então é comum nas pessoas buscarem certas pessoas, uma pessoa buscar uma outra pessoa, porque ela é agradável para conversar, porque ela é muito inteligente, porque ela é muito sábia, porque ela é muito esperta, porque ela é muito bondosa, porque ela tem se doa demais, enfim. A maioria das vezes, é esse o motivo que leva as pessoas uma a procurar as outras. E quando eu olho para mim, vou falar de mim, eu me questiono o que o Senhor viu em mim para me amar. E no que o irmão Luiz Fontes ele compartilhou, para mim ficou claro que não há nada em nós que atraia o Senhor, porque nós somos totalmente dependentes dele. Nós temos muita fraqueza. E aí ele deu a resposta que eu fiquei assim, pensando, o que o Senhor viu em nós para nos amar? Ele respondeu com com uma pequena frase, que o Senhor, ele tem a compulsão de amar. Então, é por isso que o Senhor,
ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que o Senhor nos amou sendo, quando éramos filhos. Não tem, é como o Lúcio Aguirre tinha orado num dia da conferência, e ele usou um adjetivo que foi: Senhor, obrigado pelo teu imenso amor. Não tem como a gente conseguir medir, não tem como explicar, porque não tem como explicar. Assim, eu creio que se cada um olhar para dentro de si, vai ver as coisas mais obscuras, mais frágeis, as coisas mais muitos defeitos que passa uma vez ou outra e tornamos a nos deparar com a nossa limitação na nossa frente, mas o Senhor, mesmo assim, Ele imensamente. Mas o Senhor, eu vi nessa conferência que o Senhor nos ama tanto, mas tanto, que Ele repetiu. Para mim, eu entendi isso. Até a Andréia comentou aqui que algo repetido novamente na conferência, do Senhor nos chamar: olha, acorda, eu não quero te perder, eu quero te ver aqui comigo, eu quero você na eternidade comigo. E Ele frequentemente nos alertando, como os irmãos tinham falado, né? Quando o Senhor fala 2 vezes, é porque é necessário a gente ter uma grande atenção. Não uma certa atenção, não. Uma grande atenção. É urgente. Quando o Senhor falou: Marta, Marta, Abraão, Abraão, olha, presta atenção. É como se pegasse: presta atenção no que eu estou te falando, escuta, escuta, ouve, retém e pratica. E na conferência de postos do ano passado, assim, muitas coisas foram compartilhadas, ditas. Eu, na minha capacidade, eu não consegui reter tudo. Mas uma coisa eu consegui reter, que foi quando o irmão Cláudio Kalov, ele fez uma analogia à vida cristã com o atletismo. Que o atleta, ele precisa treinar, ele precisa se esforçar. Mesmo quando ele não tem força para fazer o exercício, correr, a mente dele diz assim: força mais, persevera mais. E ele constantemente, o atleta, ele tem que ficar treinando para fortalecer. Por exemplo, um atleta que corre, ele corre 5 quilômetros, depois ele vai correndo 5 quilômetros cada vez mais, depois vai aumentando cada vez mais, até que ele corre o dobro disso, porque ele treinou. E na vida cristã, a gente tem que fazer um esforço de sermos como um atleta, de perseverar. Mesmo diante de situações que a gente falha, de às vezes não agir com misericórdia, de não agir com graça, de não agir com amor, de não agir com paciência. A gente tem que perseverar nisso, porque o Senhor é o nosso padrão. E se Ele é o nosso padrão, a gente que nós devemos nos tornar conforme o Senhor Jesus, de maneira que
possamos refletir o Senhor nas nossas atitudes e no nosso falar. Mas isso, quando foi falado, chegando já nessa que eu estava bem desmotivado. Eu vi os irmãos animados e tudo, e eu me conheço o tanto de saber o quão limitado eu sou. E o Mário tinha compartilhado, eu queria até trazer os números aqui. Foi, para mim, que ele até pediu perdão por ter estendido, para mim foi espetacular. Eu gostei demais, demais. Vou depois memorizar todos os números. Basicamente, ele falou, irmãos, não falta nada para o Senhor voltar. Não falta nada, nada. E o Luiz Fontes falou, irmãos, se o Senhor tivesse vindo na terça-feira, como é que você estaria? Você acha que você ia? Se tivesse vindo na quinta, se ele viesse agora terminando a reunião, como é que vocês acham? E me deu um certo desespero e desânimo, porque curto espaço de tempo é, fosse um intensivo elevado ao quadrado. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele não abandona nenhum que o Pai o dá. E teve uma ocasião, eu acho que foi no domingo retrasado, ou passado, me corrijam se eu estiver errado, que o Luiz Aguirre ele compartilhou uma palavra sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E me veio a seguinte cena, eu andando com Isaac. Teve um dia que eu precisei ir no supermercado e eu cheguei e falei com Isaac, ele estava brincando, aí eu falei, filho, eu estou indo no supermercado, você quer vir comigo? E aí ele, sim. Na ida até o supermercado, poderia surgir alguém para fazer algum mal a ele, ou a mim, poderia eu trazer muitas coisas, ele não dá conta de carregar, mas eu queria só a presença dele. É como se eu falasse, filho, não importa se você é fraco, se você não consegue me proteger, se você não é rápido para raciocinar, eu só quero que você venha comigo. E é assim que o Senhor nos convida. Sabendo as nossas limitações. Ele fala, só vem comigo. Eu não preciso da sua força. Não preciso da sua inteligência. Não preciso da sua agilidade. Eu só quero que você venha comigo. E na conferência eu entendi isso, que o Senhor quer que a gente venha com Ele. E que a gente persevere. Por mais que a gente tenha fraqueza para, às vezes, demonstrar graça, misericórdia, amor, paciência, longanimidade, a gente tem que perseverar como atletas. Nós precisamos perseverar para alcançar o propósito, a prioridade de Deus nos últimos tempos.
porque ele quer que a gente vá com ele. Em Efésios 2, 1, isso é Efésios 2, 1 a 2, só para reforçar isso, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é mais um motivo de vermos assim o imenso amor do Senhor por nós. Nós éramos filhos da ira, da perdição, estávamos destinados a uma morte eterna e o Senhor nos chamou. Tantas pessoas, eu vejo pessoas no meu trabalho com um coração tão bom, outras tão inteligentes, e, e o Senhor me chamou, e ainda não chamou elas. E eu tenho que tentar fazer por merecer esse chamamento, de fazer muito esforço, não é um certo esforço, um muito esforço para trazer a pessoa do Senhor Jesus em minha vida. Como eu até havia compartilhado, né? Que eu murmurava por qualquer coisinha. Eu tentava planejar as coisas tudo certinho, tudo detalhadamente, e tentando imaginar todas as situações possíveis, e, e saía, não estava no meu controle. E o Senhor, Ele tem o domínio sobre tudo isso. E de modo que eu não tenho que murmurar, não posso reclamar de nada, de nada. Até na viagem eu fiquei orando, Senhor, ai, tomara que o pneu do carro não fure. Tomara que não tenha nenhuma falha mecânica no carro, né? Mas aí eu, depois, Senhor, que mesmo se isso acontecer, eu possa me alegrar no Senhor, porque o Senhor tem um motivo nisso. Se o pneu furar, é porque o Senhor quer mostrar algo. Se o carro der algum pane, o Senhor quer mostrar algo. E que eu possa compreender. Que eu possa compreender e não murmurar. E o irmão tinha falado, né, de Jairo, que o Luiz Fontes. Vamos abrir lá em Marcos, por favor. Marcos 5, 22. Marcos 5, 22, está escrito: Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Jairo era da sinagoga, a sinagoga falava mal de Jesus. De certa forma,
não tinha nada. Se eu fosse um dos apóstolos de Jesus, eu ia falar, Senhor, não tem. Eles ficam só falando mal, não acreditam no Senhor. E o Senhor foi até Jairo. Isso mostra assim, como explicar esse amor do Senhor? Como explicar? A gente, mesmo sendo falho, mesmo a pessoa incrédula, o Senhor foi até ele, ouviu ele, foi até a casa dele e trouxe a filha da vida dele de volta. O Senhor atendeu a súplica dele. Então, isso foi o que mais impactou. A Raquel, ela pergunta, às vezes, Tiago, o que te impactou na conferência? O que mais me impactou foi esse amor do Senhor. Na conferência de São Lourenço, né, com o livro de Cântico dos Cânticos, o Bornelli descortinou Cântico dos Cânticos, de maneira que, assim, nossa, Jesus falando, né, me arrebataste o coração com o só dos teus olhares, mostrando o amor do Senhor por nós com isso. E mais uma vez, né, no que o Luiz Fontes compartilhou do imenso amor do Senhor por nós, essa compulsão em nos amar. Então, isso me impactou muito. E a outra coisa também que me impactou bastante, né, foi a volta do Senhor, que está bem, muito prestes a vir, a qualquer momento. E isso tem que ser, as duas coisas devem andar juntas, né? Esse entendimento do amor do Senhor, de maneira que seja o combustível para nos fazer perseverarmos em vencer as nossas limitações e nos tornarmos semelhantes a Jesus, e também de perseverarmos para estarmos preparados para a volta do Senhor, para não sermos como as virgens imprudentes que deixaram para a última hora conseguir o azeite. E nós, como brasileiros, né, eu digo isso, às vezes eu deixo bem para a última hora as coisas. Não deixarmos para a última hora, não deixar que o Senhor tem falado, tem insistido, e a gente precisa despertar. De certa forma, assim, é um privilégio. A Aline até fala, nossa, é um privilégio a gente ouvir a palavra dos irmãos, de todos os irmãos, do Luiz, do Lúcio, do Mário, de todos os irmãos, porque é muito rico, é um tesouro aberto que está disponível. É só a gente ouvir. Meu tio, ele falava muito, não, você só escuta, você não ouve. Mas é para a gente escutar, ouvir, reter, praticar, tornar realidade isso. E essa tornar realidade é como o Wilson também frequentemente bate, fica martelando a questão da humildade. A gente tem humildade de poder ouvir, ter humildade de aprender, ter humildade para reconhecer nossas limitações, nossas falhas, ter humildade para chegar e falar, Senhor, me ajuda que eu sozinho não consigo. Ter humildade para falar, Senhor, eu não estou enxergando, me ajuda a ver.
Senhor, eu não estou conseguindo ouvir. Faz eu ouvir. Senhor, meu coração está duro. Quebranta meu coração. Senhor, me ajuda a ser misericordioso como o Senhor é. Doar misericórdia, doar graça como o Senhor doa. Doar amor como o Senhor doa. Ser longânimo. Ser paciente. Ser amoroso a despeito do que a pessoa é, do que a pessoa faz. Isso é muito difícil. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue falando conosco, que possamos reter e praticar, colocar fazer realidade todo esse tesouro dos céus que o Senhor tem escancarado, tem mostrado e tem nos dado. É, é isso. Eu tentei ser rápido, mas também é difícil. É isso, irmãos. Não sei se pela hora, né? Se tiver mais alguém para falar.